Senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim INSS. Hoje, dia 5 de dezembro, se preparem porque eu trago para vocês surpresa maravilhosa, quentinha do forno, acaba de sair. E agora em dezembro, gente, é um mês de muitas novidades, é só você ter paciência e assistir o vídeo até o final para ficar por dentro de todas elas. Nós aqui do Alô INSS trabalhamos de domingo a domingo, feriado, para manter você por dentro de tudo que ocorre no mundo da Previdência Social, para que você sempre fique muito bem atualizado dos seus direitos. E hoje eu estou contente de trazer boa notícia, porque eu adoro ser porta-voz de boas notícias e hoje temos notícia aqui para compartilhar com todos vocês. Antes eu queria só convidar rapidinho quem ainda não é inscrito no canal a se inscrever, lembrando que o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência social da internet e todos os dias eu trago o boletim informativo atualizado para vocês, tudo bem? Então bora lá se atualizar, bora lá ficar por dentro das notícias porque eu tenho muitas novidades. Bora que eu vou trazer para vocês aqui agora. Serão 5 notícias no total para vocês. Antes eu queria convidar quem ainda não é inscrito no canal a se inscrever, lembrando que o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência da internet. Todos os dias eu trago boletim informativo para manter você por dentro dos seus direitos. Por isso, não perca tempo, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe bastante. É um prazer muito grande para mim ter cada um de vocês ligados aqui no Alô INSS junto com a gente. Então, bem-vindo, siga a nossa página no Face também. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário e eu espero vocês por lá também, combinado? Recado foi dado, bora trazer as notícias? Começando com a charada do dia de hoje, claro que eu não poderia deixar faltar a charada, né? Olha só a charada de hoje, elaborada pela equipe do Alô INSS. O que é? O 4 disse para o 40. O que é que o 4 disse para o 40? Será que você vai acertar? Quero ver. Deixa a resposta aí na descrição, no primeiro comentário, perdão, nos comentários, que a gente vai ler as suas respostas e já vou trazer. Lembrando que a charada ela é mais do que entretenimento. Charada é qualidade de vida. Já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais como o próprio Alzheimer. Por isso, participe por você, participe pela sua saúde mental e deixe sua charada também aí nos comentários, gente. A gente sempre coloca charada de inscritos do canal aqui também. Então, assim, eu conto com a sua charada, eu conto com a sua participação. Participe desse programa, né? Desse quadro que é tão importante para todos, ok? Então, eu conto com a sua ajuda, mas vamos respondendo aí o que o 4 disse para o 40. Já eu trago a resposta. Vamos agora para as notícias. Começando com quem precisa de empréstimo consignado. Atenção aí, você, meu amigo, minha amiga, aposentado e pensionista, precisa de empréstimo consignado? Pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito. A gente faz toda intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, seguro, de graça. Então, quem quiser a nossa ajuda, é só chamar. Eu vou deixar o link do nosso WhatsApp para contato na descrição do vídeo e no primeiro comentário, porque aí você chama a nossa equipe. O atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, dias úteis, então é só chamar e a nossa equipe irá lhe atender, combinado? Então agora que o recado foi dado, a informação foi passada, bora para as notícias trazer para vocês aqui. Começando com os segurados, que muita gente não sabe, mas procura entrar com a ação direta e às vezes não é bem visto pelo juiz. Por isso, todas as tentativas que você fizer a respeito de tentar resolver as coisas com o INSS, antes de entrar com a ação, melhor, mostra boa fé. Isso pode te ajudar no seu processo, tá bom, gente? E aqui eu quero falar a respeito de algo que pouca gente conhece, que é a respeito de recorrer a uma decisão contrária do INSS, uma decisão que não foi favorável a você. E se você tem certeza que você tem direito e que é um erro da Previdência Social, você pode ter recurso. E muitos recursos, gente, são aprovados a favor do beneficiário, tá? Então eu vou explicar para vocês porque o recurso administrativo, ele é um pedido de revisão que é disponível a todos os cidadãos que desejam contestar uma decisão do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, e para que esse processo funcione, é preciso apresentar uma fundamentação detalhada com documentos e argumentos que permitam contestar a decisão sem a necessidade de recorrer ao sistema judicial. O prazo para acionar o recurso administrativo é de 30 dias após a decisão do INSS.
Esse período ele é importante para que o cidadão possa preparar laudos médicos, comprovantes, certidões e todas as provas que reforçam sua contestação. Com a documentação pronta, o primeiro passo é acessar o site ou aplicativo Meu INSS e selecionar a opção Entrar com recurso e, em sequência, Recurso Ordinário. O Conselho de Recurso pertence a uma estrutura do Ministério da Previdência Social. Os processos são analisados e incluídos em pauta de julgamento conforme a ordem cronológica de recebimento. Vale ressaltar que a análise do pedido de recurso é realizada por um colegiado formado por um representante do governo, um representante dos trabalhadores e um representante dos empregadores, com poder de modificar a decisão do próprio Instituto. Após entrar no recurso ordinário, será disponibilizado um formulário eletrônico que deve ser preenchido com as razões para o início do processo do recurso administrativo e as discordâncias com a decisão do INSS. Tendo feito o preenchimento, é recomendado que o indivíduo anexe os documentos que sustentam sua argumentação na aba de anexos. Devido à fila de requerentes, a estimativa é que um recurso administrativo seja finalizado numa média de 6 meses. O processo será registrado no Sistema Eletrônico de Recursos e poderá ser acompanhado diretamente pelo site consultaprocessos.inss.gov.br, utilizando o CPF e a senha cadastrados no Meu INSS. Então, olha como é importante, né? Essa informação pouca gente conhece, pouca gente tem acesso, mas aqui você está no Alô INSS, o Alô INSS existe para te informar, para te manter atualizada aí sobre os seus direitos, né? E aqui, gente, olha só, as sensações de justiça, confiança e segurança foram apontadas como as principais marcas positivas do recurso administrativo. Para Danilo Miranda, que é técnico do Seguro Social e coordenador do Núcleo de Recurso da SRCE 3, esses aspectos são uma via de mão dupla que favorece tanto os cidadãos brasileiros quanto o INSS. Para os cidadãos, o recurso administrativo é uma ferramenta essencial, é um pouco mais rápida do que a justiça, garante o direito de defesa e a busca pela justiça no âmbito de previdência. Já para o INSS, o recurso também é igualmente importante, pois serve como mecanismo de controle e aprimoramento da qualidade de suas análises, né, e suas tomadas de decisão. E o coordenador ainda destacou que o recurso, como instrumento essencial de justiça e correção de decisões, tanto para os cidadãos quanto para o INSS, fortalecem a relação entre ambos e garante maior eficiência e transparência no sistema previdenciário. Então, olha como é importante, né? Agora, se o recurso administrativo for negado, o cidadão ou o INSS podem recorrer à decisão da Junta de Recursos, sendo o processo analisado novamente, dessa vez pela Câmara de Julgamentos, órgão de segunda instância, e esse recurso também deve ser interposto dentro de 30 dias a partir da notificação da decisão, sendo feita eletronicamente pelo sistema Meu INSS, seguindo os mesmos passos do recurso ordinário. Ao receber o recurso, tanto em primeira quanto em segunda instância, o INSS realiza uma análise preliminar. Se aceitar o pedido, pode implementar a decisão imediatamente e, caso contrário, o processo avança para o julgamento pela Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos de Previdência Social. Nessa etapa, o caso é avaliado por um conselheiro relator que pode solicitar mais informações ou julgar diretamente. Se o processo foi incluído na pauta de julgamento da Câmara, ele será discutido em uma sessão com os conselheiros que votarão sobre a manutenção ou alteração da decisão anterior. O resultado é formalizado em um acordão e, após a decisão da Câmara, o processo retorna à área de benefícios do INSS para executarem a análise final. Se o INSS concordar com a decisão da Câmara, ele simplesmente implementa a decisão com a concessão ou manutenção de um benefício, conforme orientado no acordão, e conclui o processo. Caso haja possibilidade de novos recursos, o requerimento pode ser levado a outras instâncias, dependendo da situação. Comentem aí se vocês sabiam disso, eu quero saber a opinião de vocês. E agora, gente, eu quero trazer mais uma informação importante. Vamos falar aqui do INSS, BPC e Bolsa Família. Em meio às discussões do governo sobre o pacote de corte de gastos, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém um total compromisso com os mais pobres e jamais aceitaria cortar um só benefício de quem preenche os requisitos para ter acesso a programas sociais. Porém, não é bem assim não, né? O programa do corte de gastos do governo não cumpriu com a sua palavra, o governo enganou, na verdade, as pessoas
confiaram nele. Por quê? Porque o BPC mesmo vai ser gravemente afetado, uma vez que ele modificou claro que tem que ser aprovado pelo Congresso, mas a gente sabe que o Congresso é todo comprado, né, gente? Então, existe grande chance de ser aprovado o plano do governo. Modificar principalmente o BPC-Loas. O BPC-Loas passará a não contar mais, a não contar, né? Não, na verdade, passará a contar rendas de beneficiários que têm familiares, aposentados, pensionistas, de auxílios diversos que sejam de até um salário mínimo. Hoje não conta, então muitas famílias conseguem receber o BPC, mas começará a contar, então essas famílias perderão o BPC. Também o caso de deficiência. Hoje, deficiência leve, moderada, entra para receber o BPC. No plano do governo, não entrará mais. Então, ele vai cortar o benefício de quem tem direito. Quando o governo fala que não irá cortar benefício de quem preenche os requisitos, ele quer dizer, quem preencher o requisito não vai ter corte, mas quem não preencher vai. E se ele muda o requisito, significa que ele pode cortar praticamente metade dos beneficiários, porque ele vai usar essa farsa de que não, mas não preenche mais o requisito mudou, algo que ele fez proposital para afetar as pessoas carentes. Então é triste trazer para vocês essa informação, mas a gente tem que trazer, né, gente? É algo que está acontecendo e que vocês têm que ter aí total conhecimento, né, dos fatos. E ele disse, olha só a falsidade, né? O Lula continua o mesmo pela sua história de vida, total compromisso com os mais pobres. Eu já discordo, tá, gente? Eu discordo plenamente. Eu acho que o governo pensa só nele e o governo não pensa mais nos mais pobres. Por isso que está cortando de quem mais precisa, limitando o reajuste do salário mínimo. Cortou as famílias, as pessoas com doença grave da isenção do imposto de renda quando ganha acima de 20 mil reais, né? Dentro do projeto dele, tá limitando o valor do salário mínimo. Dentro do projeto dele, tá tirando o benefício do BPC-Loas, mudando o critério. Então, assim, aonde está o compromisso com o mais pobre? Eu não enxergo. Vocês estão enxergando? Comenta aí pra mim. E uma das medidas estudadas pela equipe econômica e levadas a Lula envolve justamente as mudanças no BPC, já que a despesa com o programa tem registrado uma elevação expressiva. Só que sabe o que é interessante? O governo repara que os custos dos luxos deles também têm elevado, teve uma elevação expressiva. Por que ele não corta os luxos, né? Porque é só do mais pobre. Então, a gente viu que essa redução de gastos aí do governo, gente, não tem nada a ver. Ela foi duramente criticada e não é à toa, né, que o governo ele veio perdendo bastante credibilidade, inclusive fazendo o dólar, né, subir. O dólar subiu assim muito. Então as primeiras reações ao anúncio do Ministério da Fazenda foram péssimas, né? O corte de gastos contraria a agenda política que elegeu Lula, inclusive, né? Olha só, uma matéria saiu no Brasil de Fatos. A Nathalie Begin, ela afirmou que o governo opta por um caminho mais fácil ao sinalizar cortes para satisfazer pressão de ricos. Então, a proposta do governo de cortar parte dos seus gastos para sustentar as metas do arcabouço fiscal contraria a agenda política que elegeu o presidente Lula em 2022. É o que Nathalie Begin, economista e integrante do colegiado de gestão do Instituto dos Estudos Socioeconômicos, que é o INESC, em entrevista ao Brasil de Fato deu. Ela diz que é contra a revisão de gastos aventada pela equipe econômica do governo Lula, principalmente porque até agora a maior parte das medidas em estudo prejudicará somente a camada mais pobre da população, gente. Lula tem em seu discurso a promessa de colocar os pobres no orçamento e os ricos no imposto de renda. Seu governo, no entanto, adiou a reforma tributária dos tributos sobre rendimento justamente para revisar seus gastos. Para Begin, ele optou por um caminho mais fácil ante a encruzilhada criada por ele mesmo com a sanção do novo arcabouço fiscal. Abre aspas, mirar os gastos é a solução mais fácil porque a imensa maioria da população, que é profundamente pobre, afetada pelos cortes orçamentários, não tem representante que possa pressionar o Congresso Nacional e o Executivo, afirmou ela. Penso que a maioria das pessoas que votou no atual presidente não o elegeu para diminuir os recursos destinados a áreas de saúde, educação e assistência social. E as mesmas perguntas foram encaminhadas pelo BDF a David Decash, é um economista e assessor econômico da liderança do PSOL na Câmara dos Deputados. A entrevista com Decash está disponível. Ele disse que a Nathalie, ela disse que dificilmente o país tem uma enorme dívida social, ambiental, racial e com as mulheres que se agrava com os efeitos devastadores das mudanças climáticas, pois
As pessoas que mais sofrem com os efeitos do aquecimento global são as negras, as mulheres, as periféricas e os povos indígenas e as comunidades tradicionais. O Estado precisa ser capaz de enfrentar esse déficit e avançar promovendo a realização de direitos, como acordado com a nossa Constituição. E depende, né, quem vai pagar a conta. Se forem as mulheres, as pessoas negras e periféricas, os povos indígenas, os trabalhadores, ou seja, a absoluta maioria da população brasileira, não há arcabouço que se justifique. Mas se o custo a ser pago for para quem tem muito, aí faz sentido. Se alguns setores deixassem de ser agraciados com generosas benesses, como não pagar imposto ou pagar muito pouco, receber vultuosos incentivos fiscais que sabidamente são ineficientes, não pagar as dívidas tributárias e previdenciárias, não pagar multas, haveria bilhões de recursos disponíveis para a realização de direitos da maior parte da população. Mirar nos gastos é mesmo a solução? Talvez seja a solução contábil por arcabouço fiscal, mas é a melhor solução para o país? Mirar os gastos é a solução mais fácil porque a imensa maioria da população que é profundamente afetada pelos cortes orçamentários não tem representante que possa pressionar o Congresso Nacional e Executivo. Não há um dirigente nas maiorias empobrecidas que possa ir a Brasília e chantagear as autoridades, como faz os representantes dos bancos e do setor empresarial. Então, a maioria das pessoas que votou no atual presidente não o elegeu para diminuir os recursos destinados à saúde, educação e assistência social. Também não para diminuir seus rendimentos oriundos de transferência de renda, do aumento de salário mínimo e de benefícios trabalhistas como seguro-desemprego. Essa era a agenda do governo anterior. Então, gente, olha só, né? Muitas críticas estão sendo feitas a respeito aqui do governo. O estudo aponta que gastos do governo na área sociais estão abaixo do necessário no primeiro semestre. O governo Lula investiu menos do que esperado em áreas sociais, né, segundo o estudo. Então, o orçamento federal de 2025, ele reduz muitos recursos para o pobre. Então, vamos acompanhar aí o que o governo vai fazer. Mas o governo encontra, sim, um beco sem saída e vamos ver qual será o posicionamento dele daqui para frente. Agora, eu quero trazer uma outra informação, o nosso momento de reflexão, que é a charada do dia, né? Olha só, ChatGPT. Como faço para alimentar 5 crianças? Gente, olha só, né? Em um país de desigualdade, a verdadeira pergunta não é como sobreviver com o salário, mas como encontrar dignidade quando a autonomia de compra é um luxo que poucos podem ter. Eu queria saber aí de vocês, porque muita gente está falando da tecnologia, né? Mas a tecnologia, sem eliminar, erradicar a pobreza, não adianta. Vai adiantar o quê? Né, se as pessoas vão continuar em situações miseráveis, tem que vir tecnologia, mas tem que vir também com alimentos, tem que vir também com políticas públicas, tem que vir para ajudar aqueles que mais precisam. E agora, falando aí dos pagamentos liberados nesse mês de novembro, hoje nessa quinta-feira, 5 de dezembro, quem ganha um salário mínimo NIS Final 9 está com o pagamento de novembro na conta. Amanhã, sexta-feira, dia 6 de dezembro, é o último dia do calendário do mês de novembro e se encerra os pagamentos para quem ganha um salário mínimo com NIS Final 0. Já quem ganha benefícios acima de um salário mínimo, hoje está recebendo NIS Final 4 e 9 e amanhã, dia 6 de dezembro, é a vez do NIS Final 5 e 0, concluindo o calendário de pagamento do INSS a todos os beneficiários da Previdência Social. O extrato de pagamento está disponível para consulta através do site ou aplicativo do meu INSS e eu quero saber de vocês aí, se vocês, tá tudo certo com o pagamento de vocês. Se vocês tiverem alguma dificuldade, se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aí pra mim. Enquanto vocês comentam, eu quero falar a respeito de quem quer sair das dívidas. Quem quer sair das dívidas? Aposto que a maioria vai dizer que sim, né? A maioria sempre fala que quer sair das dívidas, mas o que você está fazendo para sair das dívidas? Às vezes você acha que está fazendo a tripas ao coração, né? Tudo que você podia. Mas existe, gente, técnicas que foram comprovadamente testadas e certificadas que funcionam para ajudar você a sair das dívidas, mesmo ganhando pouco, mesmo estando endividado, mesmo quando você acha que não tem saída para você. Sempre tem uma saída, né? E a gente aqui mostra para você, inclusive nesse curso Planner da Riqueza, que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário, eu mesma apresento várias ferramentas para vocês. São mais de 10 ferramentas que ensina você a como sair das dívidas, vídeo aula, eu mesmo pego na sua mão para te ensinar como criar calculadora de metas de economia, como criar desafios para poupar dinheiro, como ir se livrando das dívidas. Então você vai ter todo um cronograma, você vai ter todo um exercício para você seguir bonitinho, mastigadinho, para você poder executar. Então o link tá aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Quem quiser tá aí, eu liberei para vocês, tudo bem? Agora vamos trazer algumas surpresas boas.
Começando com a revisão do artigo 29. Gente, o processo de revisão automática do INSS, que é a revisão do artigo 29, é uma medida que pode beneficiar muitos aposentados e pensionistas. A revisão ela visa corrigir possíveis erros de cálculo e garantir que os beneficiários recebam os valores corretos sem precisar entrar com pedido formal. Com as mudanças nas regras do INSS, é importante que os segurados saibam que têm direito a essa revisão e como ela funciona. Se você é beneficiário do INSS, eu vou esclarecer aqui nesse vídeo os pontos principais sobre a revisão automática, incluindo quem tem direito, como ela é aplicada e quais os benefícios de acompanhar de perto esse processo. A revisão automática do INSS ocorre quando o próprio Instituto identifica erros no cálculo dos benefícios pagos e corrige as falhas de forma interna. Isso significa que o beneficiário não precisa solicitar a revisão, pois ela acontece de forma automática. Os motivos mais comuns para a revisão são erros no cálculo inicial do benefício, mudanças em índices de correção, inclusão de contribuições que não foram computadas anteriormente, e a revisão automática pode resultar em um aumento no valor mensal recebido, além de corrigir eventuais atrasados que não foram pagos corretamente. Nem todos os beneficiários do INSS têm direito à revisão automática. A revisão ela é destinada a casos específicos, como aposentados e pensionistas que receberam um benefício com erro de cálculo, segurados que tiveram valores reajustados por mudanças com índices de correção, beneficiários de pensão por morte que derivam de benefícios de aposentados com erros no cálculo inicial, e esses grupos são os mais frequentemente contemplados pelas revisões automáticas. No entanto, é fundamental estar atento às comunicações do INSS e verificar se seu benefício está sendo de fato revisado. E para saber se seu benefício passou por uma revisão automática ou não, é importante sempre acompanhar o extrato do benefício, que é disponível no site ou aplicativo Meu INSS. Além disso, o INSS costuma enviar notificação por correio ou pelo próprio aplicativo, informando sobre qualquer alteração. E aqui estão algumas maneiras de se manter informado, né? Verificar o extrato mensal disponível no aplicativo ou site Meu INSS, acessar o site oficial do INSS e consultar informações detalhadas sobre possíveis revisões. Fique atento às notificações, o INSS envia comunicados oficiais em caso de revisão. Acompanhe o Alô INSS, pois todo dia tem boletim. Se o INSS notificar alguma revisão automática, claramente você saberá por aqui, porque eu irei lhe informar. E manter-se informado é essencial para garantir que você está recebendo o valor correto do seu benefício. Caso o segurado não concorde com o valor estabelecido após a revisão automática, ele tem direito de recorrer. O processo de recurso pode ser feito diretamente pelo aplicativo ou site do Meu INSS ou em uma agência da Previdência Social, gente. Entre as etapas do recurso estão aí, né? Reunir os documentos que comprovem o erro no valor revisado, acessar o Meu INSS para preencher o formulário de recurso, agendar um atendimento presencial, se necessário, para entregar os documentos e esclarecer dúvidas. Essa lista pode ajudar a garantir que seu pedido de recurso seja analisado de forma justa e rápida pelo INSS. E aqui, gente, tem mais. A revisão do artigo 29, é importante vocês saberem que o INSS ele fechou um acordo na Justiça para pagar um lote extra da revisão de benefícios para 139 mil pessoas. O Gabinete de Conciliação realizou uma audiência no mês de julho para pagamento de 750 milhões de reais sobre revisão de benefícios por incapacidade. O termo refere-se à execução em uma ação civil pública sobre recálculo dos benefícios previdenciários por incapacidade a partir do dia 29 de novembro de 1999. O INSS comprometeu-se a concluir o pagamento automático até 31 de dezembro de 2025. Então, o Gabinete de Conciliação do Tribunal Regional Federal da Terceira Região realizou no dia 30 de julho desse ano uma audiência de conciliação com o Ministério Público Federal, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical e o INSS e formalizou um termo de compromisso coletivo para pagamento de passivos referente à revisão do cálculo de benefícios por incapacidade previsto no artigo 29 da Lei 8.213 de 91. A execução refere-se a um acordo firmado em ação civil pública sobre recálculo de benefícios previdenciários por incapacidade, com data início do benefício a partir do dia 29/11 de 99,
vigência da Lei número 9.876 de 99. A norma considera 80% dos maiores salários de contribuição dentro do período básico de cálculo. No período entre 17 de abril de 2002 até 29 de outubro de 2009, os benefícios haviam sido pagos com base em 100% dos salários de contribuição. Representando o Gabcom TRF3, estiveram presentes a coordenadora dos juizados especiais da terceira região, desembargadores, todos aí, juíza federal Alessandra Pinheiro, para poder assinar o termo. Então foi uma grande vitória esse termo assinado, porque com esse acordo na justiça, mais de 139 mil pessoas serão beneficiadas. E se você recebeu benefício por invalidez entre 2002 e 2009, o INSS deixou de descartar as 20% menores contribuições na definição de pensão por morte, auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio-acidente, e dessa forma o segurado acabava recebendo em alguns casos menos do que deveria, já que salários menores entraram na média do cálculo. O INSS começou a pagar os atrasados devidos aos beneficiários em 2013, depois de uma ação civil pública pedindo reconhecimento do erro ser levado à justiça pelo Ministério Público e o Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. O cronograma, que varia pela idade do segurado na época do acordo e pelos valores atrasados, terminou em 2022. De acordo com o TRF3, o INSS já cumpriu administrativamente parte do acordo com 17 milhões de benefícios revisados. E o termo de compromisso trata de 139.442 beneficiários restantes, sendo 44.701 benefícios que estão ativos, 94.596 benefícios que estão inativos e 145 benefícios que estão suspensos. Na audiência, o INSS se comprometeu a concluir o pagamento de forma automática, calcular de forma automática o pagamento de todos os benefícios citados até 31 de dezembro de 2025. Então, mais uma vitória para vocês. E lá no INSS tem revisão do artigo 29. Essa revisão do artigo 29 serve para você consultar, tudo bem? Gente, agora vamos falar de programas sociais. Comissão aprova projeto. A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família na Câmara dos Deputados aprovou um projeto que torna obrigatória a habilitação da função débito em cartões usados para receber auxílios assistenciais e emergenciais do governo federal. Na prática, o texto autoriza o uso desses cartões para o pagamento direto de produtos e serviços, sem a necessidade do beneficiário possuir conta corrente ou conta poupança em instituição financeira. Foi aprovado o parecer da relatora deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, em substituição do projeto de lei 2053 de 2020, do deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, e outros apensados. Figueiredo propôs a medida durante a pandemia da Covid-19 e lembrou que, à época, para ter acesso ao auxílio emergencial mensal de R$ 600, muitas pessoas precisaram enfrentar filas em bancos para conseguir sacar o dinheiro, mesmo diante da necessidade de distanciamento social. E ao analisar as propostas, a relatora decidiu estender a habilitação da função débito a todas as contas digitais existentes ou que forem abertas junto à Caixa Econômica Federal para crédito de auxílios assistenciais e benefícios. Ela também propôs que estados e municípios adotem as medidas nos cartões de benefícios locais que emitirem. Flávia Moraes permite que pessoas em situação vulnerável possam acessar os recursos governamentais de forma mais ágil, sem precisar pegar fila, sem precisar ter vínculo com o banco. Então é uma grande vitória, a gente está acompanhando. A proposta ainda será analisada em caráter conclusivo pela Comissão de Finanças e Tributação e SCJ. Então a gente está em etapa final, vamos acompanhar, tudo bem? E olha só, gente, para encerrar, resposta da charada do dia, o que é? O 4 disse pro 40, passa a bola, que é o 0, né? Então o 4 disse pro 40, passa a bola. Responde aí se você acertou, se você errou. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pelo carinho, audiência e companhia, foi ótimo ter vocês aqui. Fiquem com Deus e eu espero vocês no próximo boletim. À tarde tem live, eu espero vocês, até mais.